Pedro a caminho do Krasnodar da Rússia. No vídeo de hoje do canal do Nicola te explica essa história e quero contar que o time russo também tem interesse na contratação de Rodrigo Muniz. Bora falar sobre também Hernanes e a despedida emocionante do São Paulo, quanto o tricolor economiza a partir de agora. Vou falar ainda sobre o Palmeiras, com a negociação de um atacante e de um zagueiro praticamente fechada com o futebol português. Vou falar ainda sobre a cornetada forte de um representante de um ex-jogador do Corinthians contra Tite. Por último, mas não menos importante, a FIFA tem algumas ideias de mudanças do futebol. Eu julguei as ideias extremamente malucas, mas eu quero dividir com vocês para saber a opinião de cada um de vocês. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar, me chamo Jorge Nicola e por aqui tento deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Antes de começar o vídeo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que nesse sábado não tem programa, mas no domingo, assim que a bola parar de rolar, a gente vem com a live ao vivo para bater papo com vocês, beleza? Bom, bora começar falando sobre a FIFA e essas ideias malucas que serão testadas em breve num campeonato sub-19 na Holanda. A FIFA está planejando algumas alterações importantes no futebol e separou uma série de medidas. Dá uma conferida nelas e me diga o que vocês acham. Primeira delas, em vez de 2 tempos de 45, passaríamos a ter 2 tempos de 30 minutos. Mas toda vez que a bola fosse paralisada, o cronômetro também seria. Saiu para a lateral, para o tempo. Saiu em linha de fundo, também para o tempo. Como acontece, por exemplo, no futsal. Você gosta? Seguindo. Lateral, qualquer tipo de lateral a partir de agora, se essa regra for colocada em prática, o lateral, em vez de ser batido com a mão, passa a ser batido com os pés, ou seja, seria como um escanteio. De qualquer lugar do campo a bola saiu, você tem o direito de cobrar com os pés. Outra coisa importante, cartão amarelo. Em vez de o cara permanecer em campo com uma advertência, não podendo tomar uma segunda para ser expulso, a partir de agora, se essa lei passar a vigorar, o cartão amarelo representaria a saída do campo por 5 minutos e o atleta voltaria depois. E por último, substituições ilimitadas. Por exemplo, estava assistindo antes de gravar esse vídeo a São Paulo e Fortaleza. O Pablo estava em campo, vai bater uma falta, o Hernan Crespo entende que o Pablo não é importante, ele tira o Pablo e depois devolve o Pablo a campo. Você poderia mexer da forma que você quisesse durante todo o jogo. Eu não gostei de nenhuma das sugestões, nenhuma. E repito, a FIFA vai colocar em prática num torneio sub-19 na Holanda para testar. Você gostou de alguma delas? Você acha que alguma poderia ser interessante para o futebol brasileiro? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, bora falar sobre a despedida do Hernanes. O São Paulo comunicou de forma oficial nas últimas horas a saída do jogador. Ele tinha contrato até dezembro, terceira passagem de um dos atletas com história mais bonita nos últimos anos no tricolor. Chegou a salvar o São Paulo de rebaixamento lá atrás, na primeira passagem, participou ativamente de conquista de título do Campeonato Brasileiro, enfim. Nesse momento não vinha sendo utilizado nem pelo Diniz, muito menos depois pelo Crespo. E o São Paulo entendeu que era melhor rescindir seu contrato. O Hernanes, depois de um longo tempo, se convenceu de que seria a melhor solução, procurou os dirigentes do São Paulo, houve acordo. Contei para vocês por esses dias que um dirigente do Tricolor me assegurou que o Hernanes foi muito São Paulino nessa rescisão de contrato. Ele tinha mais de 6 milhões de reais a receber de dívidas do ano passado. E se fosse cobrar daqui até dezembro, teria direito a mais ou menos outros 6 milhões de reais. Isso porque o Hernanes faturava 1 milhão de reais por mês. É óbvio que o São Paulo vai pagar uma parte daquilo que devia e também vai pagar uma pequena parte daquilo que pagaria em contrato daqui até dezembro. Mas a economia é gigante. São Paulo vai deixar de gastar pelo menos uns 6 milhões de reais nessa brincadeira. Ótima notícia para os cofres tricolores que passam por enormes dificuldades. Ótima notícia também para quem espera por reforços. É possível que com esse enxugamento de 1 milhão de reais na folha, São Paulo encontre fôlego para buscar o tão sonhado centroavante. Separei trechos de uma carta que o Hernanes escreveu para se despedir do torcedor do São Paulo. Carta bem bonita. Abre aspas. Chegou o momento. E esse é um dos momentos mais difíceis da minha carreira, a hora de dizer adeus a vocês. Acredito no amor e sei que meu amor por vocês é eterno, porque aqui é São Paulo, P3 pontinhos, fecha aspas. Como é que você viu essa despedida do Hernanes? E quero saber se você não é São Paulino, se gostaria de ver o jogador atuando no seu clube do coração. O Bahia e o Sport demonstraram interesse no Hernanes nas últimas semanas. Bora falar sobre o Palmeiras repercutindo uma informação exclusiva para vocês. O
Palmeiras deve anunciar nas próximas horas a saída de 2 atletas, um zagueiro e um atacante, ambos com destino ao Portimonense, time da primeira divisão de Portugal. Trata-se do Pedrão, que acaba de voltar ao Palmeiras, e do atacante colombiano Angulo. Começar contando pela história do Pedrão. Pedrão esteve emprestado na temporada passada ao Nacional de Portugal, da primeira divisão, fez boa temporada por lá, titular absoluto, 30 jogos e 1 gol marcado. Foi devolvido e junto do Pedrão, o Palmeiras solicitou à FIFA a inscrição do Pedrão e do Dudu. Eles haviam voltado, só poderiam ser inscritos a partir de 1º de agosto, a FIFA autorizou que eles fossem inscritos e pudessem jogar tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores da América. Mas o Abel Ferreira colocou o Pedrão para jogar, para treinar, e entendeu que ele não teria tanta utilidade no elenco e o liberou. O Palmeiras já encontrou interessado e vai negociar por empréstimo o Pedrão. Seguindo agora sobre o Angulo, jogador contratado do Envigado, só jogou uma partida pelo time principal, esteve emprestado para o Cruzeiro e para o Botafogo. Acabou sendo pouco aproveitado, não era um jogador importante dentro do elenco, também vai ser incluído nesse pacotão destinado ao Portimonense. Só para completar, antes de mudar de assunto, vale a lembrança de que o Palmeiras já encerrou sua preparação para o jogo contra o Atlético Goianiense, jogo em Goiânia, em que o Palmeiras não tem o Luan, o Rony e o Luiz Adriano, todos fora. Já o Matheus Fernandes passou a treinar ao lado dos companheiros, é o mais novo reforço do Verdão, informação que eu antecipei para vocês, já havia cravado que ele estava fechado desde a semana passada. Só pode estrear a partir de 1º de agosto, afinal de contas veio do exterior, tinha contrato com o Barcelona, o contrato foi rescindido, é o segundo reforço do Palmeiras para a temporada. Bom, bora falar sobre a treta entre Tite e Fernando Garcia, empresário muito forte dentro do Corinthians, ele já foi até conselheiro do Corinthians e a treta se deu por causa do Malcom. O Malcom, convocado nessa semana para a seleção olímpica, acaba de ser campeão, mais um título na Rússia. Ele foi campeão da Supercopa da Rússia. O Zenit dele venceu por 3-0 o Lokomotiv na decisão. E o Fernando Garcia, para comemorar, usou seu Instagram e deu uma bela cutucada no Tite. A frase é a seguinte: um certo treinador e filósofo falou quando levei o Malcom para a Europa que eu não enxergava além do muro. E agora o treinador e filósofo são 6 anos. Muitos títulos conquistados e você não ganhou P nenhuma. O P vocês entenderam, né? Quem não enxerga além do muro, claro que é você, né? Parabéns, Malcom, por mais um título, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Malcom era jogador do Corinthians sob o comando do Tite, quando pintou uma proposta do Bordeaux. O Tite era contrário à saída do Malcom na oportunidade, o Fernando Garcia entendeu que seria uma ótima alternativa para o Malcom, ele ficou por lá 3 anos e foi comprado pelo Barcelona. De fato, a carreira do Malcom foi bastante bem conduzida. Jogou titular De fato, a carreira do Malcom foi bem conduzida. Conseguiu ser titular e peça importante no futebol francês, não teve tantas oportunidades no Barcelona, mas conseguiu chegar ao Barcelona, é sinal de que o cara conseguiu fazer sucesso. Nessa treta, você tá do lado do Fernando Garcia ou do Tite? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Bom, bora fechar o vídeo repercutindo uma informação desse sábado do Globo Esporte, que dá conta de que o Krasnodar da Rússia tem a intenção de contratar o Pedro. Nessa sexta-feira houve o primeiro contato entre o clube russo e o Flamengo, sem proposta, mas a ideia era sondar e entender o que o Flamengo gostaria para negociar o Pedro. A resposta foi no mínimo curiosa. Os dirigentes do Flamengo disseram que negociam o Pedro por 60 milhões de euros ou 360 milhões de reais, um valor completamente fora da realidade. O Pedro foi comprado por 16 milhões de euros e é reserva no Flamengo. Não faz o menor sentido você pedir 60 milhões de euros para a venda de um jogador que nem é titular do seu time. É óbvio que pode fazer parte da estratégia, o Flamengo pode estar dizendo ao Krasnodar que não tem interesse em contratá-lo. Mas uma oferta por 25 milhões de euros, por exemplo, na minha opinião, já seria uma boa oferta pelo Pedro. Você comprou por 16, está vendendo por 25, você lucrou 9 milhões de euros. Tá bom, 25 não tá bom? 30 milhões de euros. Você praticamente dobrou o valor da sua compra. Enfim, pelo menos essa é a minha avaliação, mas estou trazendo os números apresentados pelo Flamengo de 60 milhões de euros. Esse número certamente ninguém vai comprar. Vale a lembrança de que as maiores contratações de atletas que jogavam por aqui são do Neymar, 77 milhões de euros, quando ele foi para o Barcelona, e de Vinícius Júnior e Rodrigo, ambos contratados pelo Real Madrid por 45 milhões de euros. Se não der certo, como se imagina, em relação ao Pedro, o Krasnodar pode investir no Rodrigo Muniz. Esse também já com valor fixado. O Flamengo quer 8 milhões de euros para negociar sua joia, atacante de só 20 anos de idade. Rubro-negro é dono de 50% dos direitos econômicos.
Antes de encerrar o vídeo, aproveitando que eu estou falando sobre o Flamengo, queria contar que os preços dos ingressos para a partida entre Flamengo e Defensa e Justiça, marcado para a próxima quarta-feira em Brasília. Sim, teremos público, hein? O Flamengo levou o jogo para Brasília exatamente para ter a oportunidade de colocar até 18 mil pessoas no estádio. Preços bem salgados. O menor ingresso será vendido por R$ 140. Será vendido? Não, já está sendo vendido desde as 15 horas desse sábado, só vendas online, tá? Com prioridade para sócios torcedores e os sócios torcedores pagando metade do valor. O preço cheio, para quem não é sócio torcedor, ingresso mais barato a R$ 140, o ingresso mais caro R$ 500. E isso é que explorar a vontade e a saudade do torcedor em assistir seu time do coração, hein? Ainda bem que na minha portuguesa os valores são bem mais baixos. Só para completar, Bruno Henrique, Thiago Maia e Rodrigo Caio estão fora do jogo contra o Bahia nesse fim de semana, nesse domingo em Salvador. Já o Diego Ribas está de volta. Os ingressos aos quais eu me referi são para a partida de volta contra o Defensa e Justiça na próxima quarta-feira, no jogo da ida na Argentina. Deu Flamengo 1-0. O que você achou do preço dos ingressos? Justo? Preço salgado? Estão explorando o torcedor rubro-negro? Quero saber muito sua opinião. Fechado? Antes de encerrar, só pedir para deixarem like e se inscreverem no canal. A gente volta assim que surgirem mais novidades importantes. Até mais, tchau, tchau!